Eu acho que o que mais me preocupa nessa história toda é que, primeiro, que pelo que eu entendi, as normas do Brasil não são exatamente completas o suficiente. Mas o que me preocupa também é a questão que, mesmo com essas normas que já existem muitos casos de incêndio, por exemplo, como teve lá atrás, acho que não sei quanto tempo atrás na Boate Kiss, ou, por exemplo, com o incêndio do CT do Flamengo, outro dia com os meninos, ou até mesmo no prédio do centro que estava abandonado, acho que teve em São Paulo, não sei de São Paulo 2 anos atrás, acho que falta também o cumprimento dessas normas muitas vezes, né? Porque todos os casos foram casos de negligência. Então, tipo, como que é a situação no Brasil, tipo, tipo, as pessoas seguem as normas ou culturalmente ainda, tipo, essa cultura do Brasil que tem aqui ainda falha muito? Bom, bacana, pergunta bem interessante. Esse é o ponto, né? Como a gente começou aqui a discussão, e eu até enfatizei bastante a questão cultural, ela está agindo aí nesses casos que você colocou. A gente tem uma cultura pobre, principalmente em medidas de segurança e em proteção, né? E aí, vamos pegar alguns desses casos, né? Foi constatado, eu não cheguei a acompanhar, ler todos os relatórios do caso do Flamengo, mas foi constatado uma série de problemas, uma série de dificuldades legais ali, o auto de vistoria não estava legal, era uma instalação provisória que ficou definitiva, né? Aquele container, enfim. Então, assim, tinha uma série de fatores. O prédio de São Paulo, não vamos nem falar, que era um prédio abandonado que não tinha nada, não tinha nenhuma medida, não tinha nada. Enfim, prédios elevados, enfim, existe em proteção passiva, por exemplo, quando o prédio é vertical, existem questões de você tentar conter o fogo dentro dos andares de um prédio vertical, tá? Isso existe uma norma para isso, enfim, existe todo um detalhamento para isso. O que acontece? O que foi bem um item muito apontado, muito estudado no caso do incêndio do prédio de São Paulo, que por algum motivo eu esqueci o nome aqui agora desse prédio, mas foi bem famoso. O que acontece? O que aconteceu naquele caso? Por ele estar em obra, o túnel do elevador virou como se fosse uma chaminé, conectando o incêndio em todos os andares. Por isso que ele alastrou tão rápido e, consequentemente, foi tão trágico, foi um incêndio, assim, do ponto de vista sinistro, ele foi totalmente efetivo, né? Que ele chegou até a derrubar o prédio. Cara, eu não sabia disso, que, tipo, ele tinha espalhado por causa do elevador. O Rapaz, túnel do elevador se transformou ali numa espécie de uma chaminé, né? A labareda subiu até lá em cima e foi consumindo tudo, espalhando também para os demais pavimentos, demais andares. Nossa, meu, que assustador, né? Porque você É, vê, eu não, gente, eu não, eu não sou aí, não vim aqui para trazer o caos, é o contrário, tá? O meu objetivo aqui é a segurança. não, mas foi eu que falei primeiro, acho que essa aí Uhum. é minha, essa aí é minha. É. Bom, quando você tem um prédio, e aí eu vou separar aqui, vou fazer uma separação agora para a gente mudar até um pouquinho. É, é, Quando você vai para o ambiente, por exemplo, industrial, aí você tem mais investimento, você tem uma melhor cultura, porque normalmente você está falando de uma empresa, e uma empresa ela tem algumas preocupações, preocupações quanto à continuidade do negócio, tem outros fatores na equação, certo? E aí na indústria você ainda vê uma cultura melhor, você vê empresas mais preparadas, sistemas de proteção melhor cuidados, melhor mantenidos, enfim, muda um pouquinho o cenário. Quando a gente sai do ambiente industrial, que a gente vai para o ambiente, vamos chamar assim, ó, de comercial e residencial, aí o sistema, eu diria que a qualidade do sistema cai bastante. As medidas já são, por lei e norma, mais simples, mais singelas, e ainda assim a cultura é menor, mais fraca. É muito comum você ir, por exemplo, prédios comerciais, aqueles prédios de salas comerciais, e você vê, por exemplo, válvulas de sistemas hidráulicos, como sprinklers ou sistemas de hidrante, válvulas fechadas, sistemas emperrados, o sistema de bombeamento de água, porque você precisa ter um sistema de bombeamento para pressurizar a água, tá? Para que a água suba, né, no prédio, se ela estiver de baixo para cima, ou, enfim, pressurizar de cima para baixo para essa água descer. Bom, enfim, muito comum você ver válvula fechada, sistema parado, bomba sem funcionamento. A manutenção, eu diria para você hoje que é um problema gigante no ambiente, todos os ambientes, mas do comercial e residencial, então,
aí o problema é ainda maior. Nossa, que medo, né? Porque é o lugar onde as pessoas moram, né? Não é um cenário de trabalho como você vê num prédio industrial, né? É a casa das pessoas, né? Então, você não tá seguro na sua própria casa, você já fica, gente, meu Deus, né? Que medo. Vou ficar no trabalho, né? Vou dormir no meu trabalho, gente. Tá? E agora que você falou dessa parte industrial, eu fiquei com uma dúvida, porque a gente estava falando até agora dessa parte mais civil, né? De casa, prédio, condomínio. E como isso acontece numa indústria, né? Porque quando eu penso em uma fábrica, assim, eu penso que o negócio é muito mais sério, né? Porque lá você está trabalhando com várias coisas diferentes, coisas assim, de química, né? E, tipo, gente, como é que funciona isso? Eles usam o quê, normalmente? Bom, legal, pergunta também bem bacana. Então, aí, quando a gente vai para o ambiente industrial, de fato, muda totalmente de cenário. Vamos voltar um pouquinho lá atrás para eu continuar tentando fazer aqui uma linha de raciocínio, uma linha do tempo também aqui com vocês. Então, a gente tem um decreto do governador, né? Que ele vai regrar aí as medidas de proteção contra incêndio. Quando a gente vai para uma indústria, a gente está falando em riscos maiores, né? A indústria tem, eu vou chamar aqui, eu vou usar uma palavra que é comum para quem trabalha com incêndio, que é combustíveis. Combustível não é só gasolina, tá? Para a gente, em incêndio, combustível é tudo que pega fogo, tá? Então, por exemplo, papel é combustível para a gente. Tudo é combustível. Tudo aquilo que pega fogo. Água é combustível? Não, água não é combustível. Água não pega fogo, né? Cimento é combustível? Não, cimento não é combustível, entendeu? Então tem um raciocíniozinho aí por trás. Então, assim, numa indústria, a carga combustível é muito maior do que numa residência. E óbvio que na residência a gente tem a cama, tem o colchão, tem o sofá, né? Tem bastante combustível. Tem o piso, você tem um piso de madeira, sei lá, você tem um armário, um guarda-roupa de madeira, tal. Mas na indústria, obviamente, por questões óbvias, na indústria, ela sempre vai ter uma carga combustível maior. E aí também tem uma segunda questão, as dimensões. Normalmente uma indústria, ela tem dimensões muito maiores que uma casa, né? Principalmente uma casa unifamiliar. E aí o decreto do bombeiro, o primeiro item que ele vai pedir, né, que ele vai até entrar com uma obrigatoriedade de AVCB, é quando a edificação possui uma área superior a 750 metros quadrados. 750. Então, é uma área, já começa, né, uma área extensa. Aí se você vai abrir, Luísa, você vai abrir um restaurante. O seu restaurante vai ser num salão, um galpão, com 780 metros quadrados. Você vai ter que fazer o AVCB e você vai ter que fazer um projeto técnico, porque sua área excede os 750. O que é o projeto técnico? Você vai ter que contratar um engenheiro, um especialista, vou dar um exemplo, você vai ter que contratar uma pessoa, né, um profissional desse segmento, que vai avaliar o seu negócio, vai classificar a sua edificação conforme o decreto do bombeiro, e aí o decreto do bombeiro, que é o decreto do governador, como eu estava comentando com vocês, vai ter uma série de linhazinhas me dizendo quais medidas de proteção contra incêndio são obrigatórias para o seu negócio. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui, vou ser bem, bem genérico, tá? Olha, o restaurante da Luísa, ele tem umas características que vai precisar instalar um sistema de alarme que vai fazer a sonorização quando de um sinistro para que as pessoas possam evacuar com segurança. E também o restaurante da Luísa vai ter que ter o sprinkler ou o chuveirinho automático lá no teto. Ponto. E aí esse engenheiro vai fazer o projeto dessas proteções, consequentemente instalação e protocolar no bombeiro para que você possa, Luísa, ter o seu AVCB e, consequentemente, abrir o seu negócio. Caramba, Nossa. eu imagino que você, como especialista no assunto, acho que deve ser um pouco curioso para você. Você entra no restaurante e fica lá. Eu, pelo menos, ficaria olhando, pô, será que eu tô entrando aqui, tá tranquilo, seguro? Você foi capaz dessa coisa? Ou você já teve alguma vez que você entrou num lugar que foi, ih, rapaz, isso aqui não tá seguro não, hein? Rapaz, essa vira uma doença isso depois pra gente. Aonde a gente entra, você fica olhando ali, opa, tem um hidrante aqui, tem um sprinkler ali, opa, essa porta aqui tá errada, isso aqui não tá no lugar. Mais novo até, e fora da pandemia, a gente ia pra balada, né? Aqui tá algum lugar outro, você olha assim, nossa, porta ali e tal. Meu Deus, se der um sinistro aqui, ninguém sai, aqui é ferrado. Então, a cabeça da gente vira um negócio esquisito, assim, a gente fica meio pirado.